O episódio 1131 de One Piece gerou reações diferentes. Uma história de luta e sofrimento, tivemos paz e tranquilidade. Entre os sacrifícios de Kuma, tivemos as risadas de Jinny. Com a dor acumulada da vila, pelo menos os velhinhos viviam mais tranquilos. Mesmo assim, essa não é uma história alegre. Por mais que ela tenha risadas, os momentos de felicidade às vezes parecem ser um preparativo para as lágrimas, um mero intervalo antes do retorno da tristeza. O episódio 1131 é assim: risadas presas, vitórias amargas e, no fim, um vazio absoluto. Vemos nascer o exército revolucionário somente para uma das suas principais chamas ser levada embora. E no meio disso, Bartolomeu Kuma novamente é levado ao limite. Fala galera, Chapéu Espelho aqui, eu sou o Derek, episódio 1131 de One Piece. Teve Kuma, teve Jinny, teve Dragon, teve Ivankov. A gente pode cobrir um pouco desse flashback, comentar algumas coisas da produção, dos aspectos técnicos, mas claro, deixa o like, se inscreve. Flashback do Kuma, momento histórico de One Piece. A gente vai falar tudo pra vocês agora. Checa os links na descrição e, sem mais delongas, Alanzito, chama a vinheta. Direto da igreja do Reino de Sorbet, nós acompanhamos a pacata vida do Kuma, enquanto o nosso gigante gentil cuida das dores dos idosos. Ele usa suas habilidades da patinha para tentar aliviar a dor da terceira idade, né? Isso vai acumulando com o tempo uma grande bola de dor. Mas o foco nesse momento não é esse, o foco na verdade é que os velhinhos querem mais. Imagina, né, ter um padre milagroso que vai tirando a sua dor e tá disposto a fazer isso sempre. Eles querem sempre mais, só que Jinny aparece e já dá um esporro. Ei, vai pra casa, é só domingo mesmo. Porque justamente a Jinny quer proteger o Kuma. Isso é muito bonito porque o altruísmo do Kuma é constantemente blindado pelo fato de que ele não esfrega na cara de ninguém quem ele tá ajudando. Ele nunca faz a pessoa ajudar a se sentir um fardo, sentir um peso, por mais que ele esteja se sacrificando muito pelos outros. Isso que é tão lindo de admirar no Kuma, porque ele tem essa vontade altruísta absoluta, né? Ele se bota em risco a todo momento, ele tá se sacrificando o tempo todo, e a Jinny é esse freio, né? Uma pessoa que ama ele, que cuida dele, mesmo que ele mesmo não se cuide. Essa dinâmica é muito bonita, e a maneira que a Jinny tenta ser durona com os idosos, esconde que também ela é muito carinhosa, muito amada e muito fofa. Todos os velhinhos ali claramente gostam dela e até brincam com ela, ter um crushzinho ali no Kuma, apesar que os dois ainda são bem novos. E a verdade é essa, depois a gente descobre que os idosos não têm uma vida fácil. Além das dores normais da idade, o tributo celestial cobrado pelo tirânico rei Bekori é brutal. E ele prende quem não consegue cumprir a cota, mesmo se você for um idoso doente e incapaz de trabalhar. O Kuma odeia a injustiça, ele sempre quer proteger e salvar os outros, e isso é mais um exemplo, porque realmente esses velhinhos estão numa situação muito delicada. Mas por trás de toda a alegria e leveza da cena, algumas horas depois, no anoitecer, a gente encara a verdadeira barganha da fruta da patinha. Com uma Jinny apreensiva, nervosa nos degraus do lado de fora, muito provavelmente porque ela também não aguenta presenciar o que o Kuma vai fazer, nós adentramos a igreja para encarar o bucaneiro frente a frente com a dor de dezenas de pessoas. Gente, essa cena foi épica, porque a gente tem de maneira cristalina na nossa mente a cena do não aconteceu nada. Talvez um dos momentos mais épicos de toda a história e certamente da história do Zoro. Eu lembro que eu fiquei maluco, eu fiquei tipo assim... Cara, eu não consigo nem descrever agora, mas gente, fiquei arrepiado, fiquei tenso, fiquei com medo, fiquei nervoso, fiquei triste, fiquei feliz, fiquei hypado. Eu pensei, cara, é o Zoro, não tem como. Enfim... Obviamente, isso remeteria agora à cena original do Kuma, que, aparentemente, passava por isso toda semana. Todo domingo era dia de forra. Claro que não a mesma quantidade de dor, mas a quantidade absurda de dor. Porque a Toei, a equipe da produção do anime, foi muito, muito bem nessa cena, que nitidamente era um dos momentos mais importantes do episódio. Dores de anos, dores crônicas, dores insuportáveis, mas não para ele. E uma referência épica ao feito de Zoro em Thriller Bark. Realmente, esse cuidado especial na cena gerou efeitos muito incríveis, como por exemplo a textura gelatinosa e espessa da patinha flutuante, representando muito bem a dor que o Kuma teria que aguentar com todo o seu impacto brutal. E a reação do Kuma também, a maneira que ele fica tenso, que ele range os dentes, que ele grita e grita e grita, explode sangue da boca, da cara, do olho, começa a vazar sangue do nariz, da orelha, e ele tá tentando tancar, ele tá sofrendo, e do lado de fora... ouvindo tudo, tá a Jinny. É realmente uma cena de terror, aterrorizante, mas
que de uma maneira irônica parte de uma bondade, de um carinho, de uma pureza absoluta. Essa é a vida de Kuma em constantes fragmentos, em constantes flashes sendo representados como seu todo. Alguém que não importa a consequência, fazia de tudo para se sacrificar pelos outros, pelo bem, pela bondade. Kuma cai exausto, sangrando, acabado. Jinny tenta engolir o choro, mas por mais uma semana ela teve que cuidar da pessoa que mais ama depois dela estar completamente destruída. Só que o Kuma é gentil demais, ele não vê outro caminho, não vê outra opção. Ele acha que precisa apenas ficar mais forte, treinar mais para conseguir cuidar de todos. E de novo a relação dos dois, a dinâmica entra em nuance, em detalhes, né? A Jinny reconhece que esse não é um caminho viável e ela fica apreensiva de novo. Ela tá constantemente tentando buscar uma nova vida para ela e pro Kuma, porque ela sabe que nesse ritmo, um dia, ele não ia sobreviver. Mas aí, breve distração, né? O Kuma lembra que tem comida, e aí, esquece. Eles partem pro jantar, na atividade que parece ser a favorita da menina de cabelo rosa. O tempo vai passando, né? A gente tem um time skip de 4 anos, e o Kuma agora com 21, pega mais um jornal do New School, né? A nossa gaivotinha jornaleira. E aí, mais uma vez, mais uma cena muito interessante. Uma manhã ensolarada, bonita, Jinny e Kuma já parecem ter uma relação super íntima, super próxima, super especial. E, observando um arco-íris, observando a vida lá fora, a Jinny vira pro Kuma e pede ele em casamento. O Kuma, na hora já, fica vermelhinho, já dá uma animada nele, você vê que ele fica feliz, mas receoso, apreensivo. E aí, mais um momento trágico. Ele começa a relembrar tudo. Os traumas, o sofrimento, tudo que ele passou na sua infância. Ele não quer que a Jinny tenha o mesmo destino da sua mãe e que um possível futuro filho sofra como ele, pelo sangue bucaneiro. E aí, mesmo com a Jinny ali na sua frente, né, esperando uma resposta, tentando convencer ele, tentando debater, tentando brigar, ele só consegue pensar em salvar outras pessoas, em navegar o mundo como o heróico Dragon, fundador do Exército da Libertação. A cena é muito triste porque eu acho que a Jinny percebe naquele momento que, pelo que o Kuma sofreu, eles nunca vão ter realmente uma vida normal e pacata. Porque ele não tem coragem de arriscar o que ele mesmo passou. Ele prefere muito mais se arriscar pelos outros do que arriscar ele ter uma vida boa e pacata e, claro, a qualquer momento, as pessoas que ele mais ama serem tiradas dele. Só que aí, como numa típica tragédia grega, a profecia que você tanto foge, né, o oráculo que você tanto teme, na verdade, se torna o seu destino pelas suas próprias ações. Na tentativa de não sofrer por uma crueldade, uma ironia, o destino parece chegar da pior maneira possível. Ainda é cedinho na manhã, né, uns pescadores aparecem oferecendo um peixe, mas a Jinny o tempo todo não revela sua expressão, ela só joga um balde na cabeça do Kuma e, melancolicamente, chama ele de idiota. Avançamos mais 4 anos no futuro e o exército real do reino de Sorbet simplesmente está prendendo todos os idosos. Um enredo cruel, né? O rei babaca lá passou uma nova lei que todo mundo que é no sul agora tem que trabalhar e ser escravizado, né? Trabalho forçado para conseguir levantar impostos para o povo do norte. Basicamente trocando a vida de todo mundo que mora no sul pelo bom-estar, pela qualidade, pela concentração de poder e riqueza ali no norte, na aristocracia e nos outros nobres. Mas chega de injustiça. O Kuma chega no seu limite e aí, pela primeira vez, ele ataca diretamente o exército real de Sorbet. Eu achei muito maneira essa cena de ação, a representação da fruta da patinha ficou legal e realmente o Kuma com 25 anos de idade é mais que o suficiente para derrotar todos aqueles guardas ali. E nessas cenas de ação dá pra ver, esse episódio não é um episódio que tá com animação absurda, tá com os melhores animadores, tá com a melhor produção, mas você entende, né? Se você for pegar e botar cada episódio em sequência e pensar em uns episódios que você quer os melhores caras trabalhando, as melhores animações, os melhores profissionais, talvez eu também escolheria o capítulo 1097, que é esse capítulo adaptado, para ser um de menor prioridade, porque simplesmente não tem muita ação. Com o próprio roteiro, né, com a própria história do Oda, que já é perfeita, você consegue fazer um episódio sólido. Eu acho que é exatamente o objetivo que a Toei conseguiu atingir. Um episódio sólido, não é espetacular, nem nos seus momentos de emoção ele tem esse trabalho especial de te jogar lá, além do que a história já faz, e por mim tá tudo bem, porque a gente vem de muitos episódios super fortes, super poderosos, mega bem animados. Eu acho que nitidamente essa escolha dos tomadores de decisão da Toei, nesse sentido pra mim fez sentido. Queria todo um episódio perfeito, nível, né, The One Piece, né, se vier,
e tudo mais? Queria, mas a realidade não é compatível com isso para um anime semanal. E eu acho que no contexto do episódio foi muito bom, foi bem sólido, e essas cenas de ação que, teoricamente, tira ele da zona de conforto, não passaram como uma coisa ali arranhando o quadro negro, pelo contrário, foi bem suave, foi bem dinâmico, eu acho que agregou um episódio que já era bem sólido. A ação continua, de um gesto gentil com as suas mãos, ele cria uma grande onda de poder, o enorme Urushu Shoka, que explode a praça e derrota todos os soldados da área. Mas mesmo assim o rei não tá nem aí. Ele quer realmente sacrificar todo o lado sul para diminuir a quantidade de impostos que eles pagam e concentrar a renda na parte norte do país. De lá, todo mundo foi capturado, né? E na prisão, os pescadores tentam dar um clima bom, né? Falar que, eles não tinham como só deixar o Kuma ser levado, todo mundo tentou, a própria Jinny também tá presa, mas não tá necessariamente num clima ruim, só que o Kuma tá bravo, tá revoltado, tá realmente cheio de ódio no coração, um cara tão amoroso, porque a injustiça que tá acontecendo pra ele é demais. E é muito legal, né? Porque a sempre inteligente Jinny já sabe que a origem do problema é o governo mundial. E logo depois dessa explicação, a gente acompanha uma operação de infiltração e tomada do poder do Exército da Libertação, que chega com tudo, com Ivankov, Dragon e vários soldados. E aí é muito legal, né? Tantos anos depois, volta Ivankov, vem ali do sol, vem ali da luz, abre, né, tudo e traz essa libertação, traz essa alegria, traz essa nova dinâmica. Ele veio pessoalmente libertar Jinny e Kuma, tantos anos depois do Ancient God velho. Mas dessa vez ele não tá sozinho. Dessa vez ele tá acompanhado de Monkey D. Dragon, com toda a sua voz, toda a sua autoridade, com todo o seu carisma, porque o Kuma é fã dele há muitos anos. Ele é um dos maiores heróis do Kuma, e ver ele frente a frente realmente deve ter sido muito poderoso. Uma chamada à ação impossível de negar. Ivankov e Dragon falaram que agora é a hora que eles precisam lutar contra a opressão do governo mundial. E obviamente Kuma e, claro, a mega corajosa Jinny também vão topar e vão entrar com tudo nessa. Nasce agora o Exército Revolucionário. É muito legal, a gente tem uma trilha sonora triunfante, né? Eu amo que a Jinny tá empolgada, o Yukuma também. Eles se unem aos Combatentes da Liberdade, uma organização paramilitar que depois se transformaria no lendário Exército Revolucionário. E depois a gente tá no enorme navio do Dragon, né? O Wingrama, que eu acho muito irado, ficou bem legal o design nessa adaptação do anime, do episódio 1131, e eles estão lá discutindo Ivankov, Jinny, Kuma e Dragon. Kuma e Jinny estão animados para seguir essa vida e tentar ajudar o máximo de pessoas que podem, e é basicamente o que eles fazem por muitos anos. E antes de mais um time skip, a gente vê o Kuma voltando a sorber, meio triunfante ali, meio badalado, todos têm saudades, todos amam ele porque ele é um grande ícone, um grande ídolo de todo mundo da vila, né? Um grande herói que salvou a vida de tantos e que lutou por tantos, calado por tanto tempo. Isso é Kuma, cara. Ele é muito especial e todo o carinho que ele recebe nesse episódio é mais que merecido. 8 anos se passam. Jinny agora é capitã das forças do leste do Exército Revolucionário. É animada para no dia seguinte, ali numa conversa casual com amigos, se encontrar com seu amado Kuma. Até gera ali um ciúminho dos pretendentes, mas não tem pretendente. Ela só pensa no Kuma. E claro, isso gera ali mais uma zoeira porque ela esculacha um dos combatentes ali, um dos colegas de exército. Mas aí, 2 passos e uma figura misteriosa, meio que não aparece, meio que aparece no frame, pra gente passar pra cena final do episódio. Kuma e Dragon recebem a notícia juntos. Através de um Dendemushi, a notícia chega. Dragon conta pra Kuma que Jinny foi sequestrada. O mundo dele cai no chão, a gente vê uma imagem da Jinny rodando ali num vermelho, a gente vê um foco no Kuma, ele tá em choque, e o episódio acaba. Tá, vamos lá, algumas considerações. Eu achei o episódio muito bom, tá? Tem muitos elogios pro episódio, mas esse final eu achei que poderia ter sido mais bem feito. Pô, um momento tão impactante, tão sério, tão importante, a Jinny sendo sequestrada, a reação do Kuma, eu senti que eles fizeram de uma maneira um pouquinho ali mais simplória, né? Jogou um fundão vermelho, que pra mim ficou muito forte, rodou ali a figura da Jinny e passou. Tudo bem, foi uma ceninha ali de 3, 4 segundos, tudo bem, dá pra passar um pano, dá pra ficar relaxado, muita gente nem deve ter se incomodado, mas eu achei que poderia ter sido melhor, porque o episódio todo é de ótimo gosto, é muito bem feito, achei a direção bem bacana, bem razoável, é flat, não tem nada assim super especial pra comentar, mas às vezes é isso que a gente precisa, um episódio sólido, consistente, com boas interpretações, deixando o roteiro florescer, fazendo o que consegue fazer com o que tem. É o que o episódio 1131 traz em relação ao nível absurdo que tá? Porque como episódio sozinho de One Piece é ótimo, é excelente, se você for comparar com o histórico da obra. Mas nesse contexto de Egghead, ele tá um pouquinho abaixo e tá tudo bem. Foi um bom episódio, não gostei muito da cena final, achei que podia ter sido melhor feita, mas tava tomado ali pela emoção, pelo roteiro, foi bem traduzido. Galera, comenta aí o que você achou.
se a Toei deu uma trollada ou não nesse final. Eu acho que faz parte, mas, né, às vezes dá aquela vontade de ter um pan a mais nesse episódio. Mas é isso, né? Eu já dei as explicações aqui, já passei os panos para a própria crítica que eu fiz. Então, galera, é isso. Deixa o like, se inscreve, comenta aí embaixo. Um beijo, um queijo. Obrigado, Alan, por ter editado. Você é o craque e valeu! Galera, só um pó de palha secreto rápido aqui. Na moral, o que foi o gol de mão do Neymar? Juro, eu tento, cara. Eu sei que tem muitos amigos meus que amam o Neymar. Todo mundo ama o Neymar, pô. Eu tento pensar. Não, pô, tá aí, tá engajado. Eu tava cheio de elogio nos grupos do Zap. O Lipe pode comentar. Grupos com amigos de futebol falando: não, pô, galera, legal, o Neymar tá engajado. Não, ele tá participando, tá chamando bola. A galera às vezes parece que não toca a bola nele. Toca nele que faz o jogo acontecer e tal. Muda tudo. Cara, o Neymar vai podendo ou chutar a bola, ou cabecear a bola, ou simplesmente tomar o pênalti. Ele vai e mete a porra da mão na bola. É expulso. E o Santos perde pro Botafogo. Porra, Neymar. É foda. É foda. Não tem muito compromisso. Às vezes é o problema do Neymarzito. Mas acontece. É isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu!